você, falei pra minha mãe, né? Você trabalha com... Toda a sua base de clientes são donos de imobiliária. Eu vivendo o que eu tava vivendo lá, fazendo tudo de uma vez, eu pude aprender de tudo um pouco. Então agora eu tenho propriedade pra, no mínimo, passar numa entrevista com outra imobiliária. Então me arruma aí. Entendi. E ela me arrumou 5 entrevistas. Sua mãe? Minha mãe. Aí nessas 5 entrevistas eu só pra imobiliária já sólida, entendi. com sede, né? Não aventureira assim que tava... E aí escolhi uma delas que foi em Osasco. Ali virou uma chave pra mim de entender que o mercado imobiliário remunera muito bem. A gente até tava falando nos escritórios esses dias, né? Qual que é o ROI de uma profissão? Aí você pega médico, tem que estudar 5 anos, pagar X de reais por tanto tempo de faculdade, fora os investimentos de custos de vida, né? E lá na frente ele passa a ganhar seus 15, 20 mil reais por mês. Mas já tive momentos de não vender. E aí, se você não tem uma boa gestão financeira, isso é muito interessante, porque eu quebrei quando eu saí dessa imobiliária e entrei na MyBroker. 2 anos atrás, quando eu entrei na MyBroker, eu entrei achando que eu era o cara, porque eu já tinha uma jornada no mercado imobiliário, tinha sido gerente, eu entrei com o meu ego muito inflamado. E aí foi uma escola pra mim que eu tive que desconstruir muita coisa do que eu achava que era certo do mercado. Entendi. E do que eu acreditava que eu era bom. Bom, sejam bem-vindos a mais um JohnnyCast, a mais uma terça-feira. Cara, eu tenho que falar que o dia de hoje tá assim. Vocês vão descobrir depois, talvez no final eu fale. Mas sejam muito bem-vindos. Você que tá no Spotify, já vou adiantando, já deixa 5 estrelinhas. Você que tá pelo YouTube, já curte esse vídeo, já aperta no botão compartilhar. E aí você compartilha o link desse vídeo pros grupos de WhatsApp que você tem aí da família, de amigo, de futebol que tem no seu WhatsApp. Mas só para aquelas pessoas que você acha que querem crescer, querem aprender alguma coisa com o tema de hoje, tá? Se não quiser, nem precisa mandar, nem precisa fazer esforço. Hoje vai ter muito... A gente vai falar, eu e meu convidado aqui que eu já vou apresentar, a gente vai falar muito sobre mercado imobiliário, a gente vai falar sobre vendas, ele que trabalha há alguns anos aí, eu fiquei sabendo aí que mais 10, ele vai falar, mas não vou mostrar ainda não. Deixa pra ele falar. Então ele faz um tempo que ele trabalha nesse mercado. A gente vai trocar umas figurinhas também de vendas, né? Ele trabalha com vendas, eu também trabalho com vendas. Então a gente vai trocar algumas figurinhas. Eu quero aprender mais com o meu convidado hoje. E, bom, já deixa eu apresentar Vitor Crudelli. Já toca ele. Obrigado, viu, por ter vindo, irmão. Prazer estar aqui, meu querido. Vitor, pode se apresentar. Eu falei um pouquinho, né, que é o Vitor Crudelli. Ele trabalha na MyBroker. Ele é corretor de imóveis atualmente, né? É isso aí. 11 anos agora. 11 anos. Eu chutei 10 anos. Chutei perto. Foi perto já. Já tinha um spoiler já. Já teve um spoiler já. Mas se apresenta melhor você, ninguém melhor do que você se apresentar, né, Crudelli? Muito bom. Eu comecei no mercado imobiliário de 16 para 17 anos. Caraca. Comecei panfletando. Foi uma jornada, assim, muito interessante pra mim. Quem me colocou nesse mercado foi minha mãe. A sua mãe, ela era corretora? Não, ela trabalha com vendas, vendedora nata, puxei ela inclusive. E ela vendia sistema para donos de imobiliárias. Sistema? Para donos de imobiliárias, CRM. Tá, base entendi. De dados para fazer gestão do atendimento. Ela criava ou ela era vendedora de uma plataforma? Vendedora de uma plataforma. Entendi. Então toda a base de clientes dela era dona de imobiliária. Entendi. E aí eu tinha participado do processo de camping, que é um curso profissionalizante, de 13 para 14 anos. Foi muito interessante pra mim, porque é muito engraçada essa história. Meu pai queria que eu fosse jogador de futebol, então fazia escolinha quando era criança e tal. E minha mãe queria que eu fosse ator, então eu fazia curso de teatro, de modelo. E aí chegou um momento da minha vida que eu falei, não quero nenhum e nem outro. Mas você fazia tipo junto? Tipo, enquanto você treinava futebol, você também... Exato. Era uma rotina de criança maravilhosa, tá? Toda criança vai adorar ter isso. Né? Ocupa a cabeça do seu filho, você que é pai. Meus pais faziam o seguinte, de terça e quinta eu tinha curso de teatro e de moda no mesmo dia. Então aprendi a fazer passarela, essas coisas. E de segunda, quarta e sexta era futebol. Por isso que ele escolheu uma modelo. Entendi. Exato. Então... foi uma jornada intensa, mas me desenvolveu em muitos aspectos, né? Então, o teatro me ajudou com comunicação, desenvoltura. Futebol, eu amo futebol, jogo até hoje. Sabe jogar? Sei, não, dá pra brincar, dá pra brincar. Show. E aí, chegou um momento da minha vida que eu falei assim, não quero nenhum nem outro. Quero trabalhar. E foi até um choque pra minha família, sabe? Porque tinha uma crença muito grande que seria famoso de algum jeito, que eu seria ou jogador ou ator.
E aí, dali pra frente, minha mãe me colocou num curso profissionalizante, entrei nesse curso, foi um sucesso, aprendi muito, entrei na Roche Diagnóstica, uma empresa multinacional da Suíça. Que é de imóveis? Não. Ah, é outra coisa. Farmacêutica. Ah, tá. E aí eu fiz um curso profissionalizante ali, né? Eu trabalhava um período de estagiário, menor aprendiz, depois ia pro curso e estudava. Com quantos anos? 14, 15? De 14 pra 15. Entendi. E aí de 15 pra 16 fiquei desempregado. E eu falei, mãe, me encontrei, quero trabalhar. Quero um ambiente corporativo, quero escritório. Doido, né? Doido, mas é legal. Mas foi bom. Doidura boa. Doidura boa. E aí minha mãe falou, tá, então era uma sexta-feira, minha mãe falou, você começa a trabalhar na segunda. Eu falei, ué, como assim? Eu não fiz entrevista, não fiz nada. Ela, eu vendi sistema pra um cara aqui que tá empreendendo, que é dono de incorporadora, dono de imobiliária. Uhum. E ele falou que pra contratar o sistema, ele precisava de alguém que implementasse o sistema. Entendi. Eu falei que eu tinha, você. Aí eu falei, nossa, que furada. Aí eu fiquei estudando de sexta à noite até domingo à noite, o sistema. De CRM? De CRM dela, que eu não sabia nada, só sabia que ela trabalhava com isso, mas nunca tinha mexido. Pra que na segunda eu conseguisse começar o processo de implementação com o cara dono de incorporadora e de imobiliário. Caramba, com 16 anos. Com 16 anos. Então nossa, com 16 anos já aprendeu o que era CRM? CRM, fazia site, fazia logo. E essa CRM existe até hoje? Existe. Existe? Minha mãe não trabalha mais lá. Você pode falar o nome? Pode, é em Gaia. É uma empresa que faz gestão de... acho que essa eu não pra imobiliárias. Para imobiliária, tá, imobiliárias, entendi. Então é específico. Exato. Legal. E foi uma jornada muito interessante, assim, pro meu desenvolvimento, sabe? Porque no começo dessa jornada, na verdade, eu não fui só implementar o sistema. O cara queria um Severino. Então, eu implementava o sistema, eu cuidava do site, eu fazia logo. Uhum. Aí tinha dias que eu tinha que panfletar, porque a gente tava abrindo um empreendimento lá em Itapevi, Amador Bueno, lá, é bem longe. E aí eu falei, cara, eu sou um faz tudo. Ao mesmo tempo que isso era desgastante, porque eu só tinha 16 anos, estava entendendo de mercado, assim, na correria, trocando o pneu com o carro andando, também fui aprendendo de tudo um pouco. De tudo um pouco. E isso pra mim foi muito bom. É bom, né, pegar essas experiências logo cedo. Você já aprende um pouquinho, você aprendeu a fazer logo, design, aprendeu o que gera CRM. E panfletar. Panfletagem, tipo assim, sair nas ruas. Exato. Que legal. E tá, fechou. Isso com 16 anos. Então já vamos entrar aí. E quando que você entrou no mercado imobiliário, então? Isso já entrou, né? Exato, foi nesse momento. Só que o que acontece? Esse cara, ele tava empreendendo. Então ele não tinha uma base sólida, ele não tinha de fato uma estrutura que me entregasse o que eu precisava. Só que eu era novo, tava naquela ambição de trabalhar. E foi muito engraçado, só um parêntese, né? Quando minha mãe falou que eu ia trabalhar, eu falei, vou trabalhar com o quê? Ela falou, com imóveis. Eu virei pra ela e falei assim, mãe, eu não quero vender colchão, não quero vender... Eu nem sabia a diferença de imóveis pra móveis. Uhum. Então, um ponto aqui que eu acho bem interessante. E aí, esse cara acabou que eu vendi muito, ganhei muito dinheiro, só que era um dinheiro que eu ia ganhar conforme o pagamento dos clientes. E ao longo do tempo, ele não me pagava. Não te pagava? Não me pagava. Então, tipo assim, eu fiquei... Ele te enrolou? Me enrolou. Sofri um golpe. Caraca. Foi forte pra mim. Só que ele pagava minha faculdade na época, então era uma ajuda de custo, vamos dizer. E o meu ganho maior seria nas comissões. Entendi. Então eu fiz muita venda e foi aí que eu me encontrei enquanto profissional, porque assinando alguns contratos, tinha pessoas que choravam. E eu tinha que imprimir o contrato de novo. Então eu falei, caraca, ali eu tive um choque de realidade, que eu falei, olha o tanto que o meu trabalho impacta na vida de uma pessoa. Que ali ele tinha me ensinado a vender imóvel, me explicou lá como funcionava o terreno, etc. E eu vendia lote nessa época. E aí foi muito forte pra mim, que ali eu tive a certeza que eu queria isso pra minha vida, pra sempre. E aí, lógico, tinha toda uma planilha de ganho que eu ia ganhar de acordo com os pagamentos das parcelas. Então era 3 anos de pagamento, eu tinha o meu percentual em cima de cada parcela. Eu lembro que eu fiz uma média de 17 a 20 vendas. De terreno? De terreno. Por mês? Por mês, só que eu tava vendendo mais. Ah, tá. E aí, tipo, foi uns 3 meses eu vendi uns 30 terrenos, mais ou menos. Foi essa média. E aí eu lembro que eu olhava pra minha planilha e eu ficava apaixonado. Eu falava, meu Deus, olha quanto dinheiro eu vou ganhar nos próximos 3 anos. Nossa, tô milionário. Eu já ficava iludido, né? E ele não me pagava. Pagava só minha faculdade, minhas passagens, o mínimo pra eu me, né? Calma aí, só me explica uma coisa aqui, ó. Que eu também não sei. Tipo, você falou que vendeu uns 30, mais ou menos. Uhum. E aí você viu sua projeção de quanto que você ia ganhar nos próximos 3 meses. Mas como é que é isso? O acordo que eu tinha com ele não era em salário fixo. Era percentual. Então, ele tinha ajuda de custo e o meu maior lucro ia ser nos percentuais. Então, o cliente fazia um plano de pagamento enquanto estava sendo construído todo o condomínio. Entendi. Para ele poder usar o lote dele, construir a casa dele, ele ia fazendo uma projeção de um fluxo de pagamento. Ele ia pagar isso ao longo de 3 anos.
E ao longo desses 3 anos que ele ia pagando, eu ia ganhar um percentual dessa parcela. Ah, entendi. Então era acumulativo. Então eu olhava lá 30 vendas, 3 anos, caraca, olha quanto eu ganho. Entendi. Então, e era muito dinheiro pra minha cabeça, né? Vamos supor que o cara vai dar 12 mil de entrada durante um ano. Ou seja, aí ele vai pagar R$1.000 por mês. E vamos supor que a sua porcentagem fosse 10 reais por parcela, um exemplo. 20% então. Então a cada R$200, a cada 1.000 que ele pagava lá, depositava pra... Exato. Era incorporadora, é isso? Era, ou construtora? Era incorporadora e imobiliária. Tá. Era um aventureiro, por isso que eu sofri o golpe, entendeu? Entendi. Porque na prática ele não me pagou isso. Entendi. E aí minha mãe, minha família viu minha situação, porque, pô, o cara tá vendendo, o cara tá achando que vai ficar rico e não tá ficando, o que tá acontecendo? Né? E aquela relação começou a ficar insustentável. Então eu vi que tudo aquilo que o cara me prometeu, tudo aquilo que eu tava vivendo com a barriga no balcão, né, que a galera fala, não tava concretizando em retorno. Entendi. Tava o mínimo pra eu fazer faculdade. Isso foi bom, me ajudou, mas e aí? Uhum. E aí, nessa época, minha família falou, meu, sai desse mercado. Eu lembro até hoje da conversa, assim, na mesa de jantar. E nessa época que você falou que fazia faculdade, era faculdade do quê? De administração. Ah, legal. Na Uninove, foi muito bom. Uma jornada incrível, assim, de faculdade que me desenvolveu muito. E você terminou faz quantos anos? Cara, eu tranquei. Ah, você trancou? Tranquei. Você fez quanto semestre? Fiz 2 anos e meio. E aí você trancou? Aí tranquei. Entendi. Então, minha família falou, cara, sai desse mercado. Isso não é mercado pra você. Imobiliário. Mercado imobiliário. Entendi. Porque foi a experiência que a gente teve. Eu tinha 17 anos, meus pais, no lugar de querer cuidar do filho, viu o quanto empolgado eu fiquei. E aí eu virei e falei, não. Mas logo que não deu certo, queria desistir, você... Queria desistir. Eu falei, não, ó, você, falei pra minha mãe, né? Você trabalha com toda a sua base de clientes são donos de imobiliária. Eu vivendo o que eu tava vivendo lá, fazendo tudo de uma vez, eu pude aprender de tudo um pouco. Então agora eu tenho propriedade pra, no mínimo, passar numa entrevista com outra imobiliária. Então me arruma aí. Entendi. E ela me arrumou 5 entrevistas. Sua mãe? Minha mãe. Aí nessas 5 entrevistas eu só pra imobiliária já sólida, com sede, né? Não aventureira assim que tava... E aí escolhi uma delas que foi em Osasco, uma das maiores de Osasco, inclusive. E aí lá eu tive uma ascensão maravilhosa. É a mesma que você trabalha até hoje ou era outra? Não. Ah, é a outra. É outra. Ah, tá. Essa imobiliária é uma imobiliária tradicional de família. Então, é bem bairro, né? Porque o mercado imobiliário tem essa curiosidade. Você olha pro histórico de imobiliárias em qualquer região, você vai ver que tem um padrão familiar ali. Tanto que o nome de imobiliária sempre é o nome do dono, o sobrenome da família. Entendi. Então, Crudele Imóveis, por exemplo, entendeu? Então, fica meio que uma panela familiar ali que, às vezes, isso impede de crescer se você não tiver uma mentalidade alinhada, né? Entendi. E aí, nessa imobiliária, que eu entrei de 18 para 19 anos, foi muito boa. Tipo assim, eu entrei no ramo de locação. Ah, então isso que eu ia te perguntar agora. Porque cada imobiliária, por exemplo, hoje você tá trabalhando, você vende mais na planta. A gente trabalha com planta, pronto, mas eu vendo mais para investidor e a gente usa muito uma estratégia de imóvel na planta. Ah, entendi. Mas quando você começou, não era diretamente pro investidor? Não. Era tipo... Eu comecei com locação de imóvel. Locação de imóvel. Que muita gente não gosta, quando eu digo de empreender no mercado imobiliário, poucas imobiliárias Como assim? Locar é tipo, eu quero alugar um espaço e você... tanto inquilino quanto proprietário. Então, você tem um imóvel para alugar, a gente faz toda a divulgação para achar o inquilino. Ah, tá. E aí você quer alugar, eu tenho um portfólio de imóveis para você escolher qual você quer. E a galera não gosta muito desse? Então, em sua maioria, o mercado imobiliário eu percebo que a galera foca muito mais em vendas do que locação. E locação é um oceano azul, assim, é muito lucrativo. Então a locação fica para poucas pessoas? Fica poucas pessoas. Tanto que eu tenho alguns projetos voltados para locação de imóvel aí, quando eu abrir a minha My Broker, mas a gente vai falando sobre isso. A gente vai falar até o final do episódio? Vamos. Legal, hein? Gostei. E aí depois disso? Depois que você entrou nessa imobiliária? Nessa imobiliária que era de locação... Só dando um parênteses aqui, que eu acho que foi, assim, foi zoado você ter tomado um golpe. Foi. Mas ao mesmo tempo foi legal, porque você aprendeu lá, né? E eu me descobri, porque como eu tava fazendo 1001 coisas e eu panfletava, eu ficava amigo do dono da lojinha do gás, o cara da gráfica, o cara da água. Então eu ia panfletar na feira, ficava amigo dos feirantes. Então eu fui tendo um contato muito grande com o público. E isso fez eu me encontrar no mercado imobiliário e entender que aquilo era pra mim. Entendi. Muito cedo, com 17 anos. Então isso foi muito bom. Na verdade, com 16, né? Com 16. Mas você podia... Não. Então. Tinha uma pessoa no plantão que ficava lá, porque se baixasse fiscalização, ela que era responsável. Entendi. E eu era só o estagiário, cara. Eu não era o cara que vendia, só que eu era tão dinâmico que eu panfletava, eu ficava amigo das pessoas, já puxava no braço, vem conhecer aqui. E quando ia ver, saía a venda. Entendi. Então era meio que clandestina. Caraca. Essa é outra vantagem do mercado imobiliário. Muita gente reclama que isso também tem um efeito positivo e negativo, né?
O efeito positivo é que é uma barreira de entrada muito baixa, então dá oportunidade para muitas pessoas. Ok. O efeito negativo é que, por ser uma barreira de entrada baixa, entra muita gente desqualificada. Então, quando eu olho para o mercado imobiliário lá fora, Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos, você percebe que o corretor de imóveis é tão relevante quanto um médico e um advogado. Acredito. Quando eu olho aqui pro Brasil, você fala corretor de imóveis, pô, não passa a mesma credibilidade que você ser um médico ou advogado. Óbvio que tá mudando muito, né? O digital e vários players que surgiu do mercado imobiliário tá mudando, tá levando a nossa régua. Sim. A própria MyBroker, que foi por isso que eu escolhi pra lá, tem feito um trabalho incrível de educação dentro do mercado. Então, eu sou grato pela barreira de entrada ser baixa, mas hoje eu luto contra essa barreira porque eu quero elevar o nível do mercado. Então, é um paradoxo, né? Caramba. E tirar... É CRM que fala? A carteirinha de... É Cresce. Nossa, nada a ver. Eu falei CRM. Nada a ver. É CRM de médico? Ah, entendi. É Cresce, né? Cresce. E foi difícil tirar o Cresce? Como funciona? Isso é outra coisa que eu não consigo entender. Qualquer um tira o Cresce. Sério? É muito fácil. Qualquer um tira o Cresce. Quais são os requisitos para tirar um Cresce hoje? Você vai fazer uma prova, você vai fazer um pedido de estágio, você acha alguém que assine por você. Tipo, por exemplo, eu tenho o Cresce definitivo. Eu posso assinar por você para você ser um corretor. É mesmo? Então, é como se eu fosse o seu tutor. Entendi. Se você fizer alguma coisa de errado nos primeiros 6 meses ou 1 ano de estágio do seu Cresce, eu respondo por isso. Então, além dessa questão de você ter alguém para assinar por você, as provas, o processo de formação de um corretor é muito simples. É mesmo. E a minha responsabilidade enquanto profissional corretor é tão grande quanto de um advogado. Eu respondo civil e criminalmente por várias ações que eu posso ter ao longo de uma transação imobiliária, por exemplo. Isso é um gargalo que eu vejo no Brasil, mas que vem mudando e eu tenho fé que as coisas melhorem. E quanto tempo leva, por exemplo, eu quero tirar um Cresce? Vamos supor, quanto tempo levaria? Em 6 meses você já pode ter o de estagiário. De estagiário. Que aí você pode atender clientes, você pode fazer um processo desde que tenha alguém te supervisionando. Que é essa pessoa que assina por você. Que aí, no caso, por exemplo, eu quero tirar, você pode fazer isso comigo. Então, tipo, eu vou meio que estagiar com você. Exato. Eu já assinei Cresce com umas 3 pessoas já. É mesmo? É. Mas é o quê? Ela tem que chegar em você ou você procurou elas? No caso, essas pessoas me procuraram. Entendi. Mas eu posso procurar alguém também e falar, cara, você quer tirar Cresce, quer entrar no mercado? Ó, eu sou o seu tutor, eu te ajudo, eu te mentoro. Assim como eu dou mentoria para alguns corretores de imóveis também por Entendi. Aí você realmente ensina ou você só assina no final? Tipo, ela estuda por conta? Depende. O ideal é que essa pessoa fique comigo. Mas, por exemplo, eu assinei o Cresce para uma amiga em comum que a gente tem, que ela já é uma profissional incrível, já atua em outras áreas, quis entrar no mercado imobiliário e tem uma baita competência. Então, um pouco que eu conversava com ela, eu já entendia que não era uma pessoa leiga, assim, que ia me trazer problemas. É que trabalha com um leilão? Também é. Tá. Ela veio aqui, você sabe, né? Sim. Boa, legal. A gente tá falando da Mariana. Se você for uns episódios atrás, ela vai falar sobre leilão de imóveis. Exato. Legal. Aí ela tirou o Cresce. Tirou o Cresce. Que legal. E, cara, é fácil tirar o Cresce, não é difícil. Isso é uma coisa que eu sou contra, porque... vamos tirar o meu também, então. Você é o cara bom de vendas, pra você vai ser bom. Show, então vamos. Então, eu sinto que o Cresce deveria ser um pouco mais criterioso na formação de profissionais. Porque se a gente parar pra pensar, o mercado imobiliário movimenta o PIB mundial, né? O mercado imobiliário vai nortear muitos outros mercados. Enfim, a gente vai falando sobre isso. Vamos falar um pouco. Quais, assim, desde quando você começou, quais são os desafios que você enfrentou, assim, quando você estava começando a vender? Antes de entrar no processo de vendas, porque essa venda de terreno era mais uma ilusão, né? Então, ali eu não considero que foi uma jornada tanto de vendas. Por mais que eu vivi momentos profundos ali com a pessoa, era um público muito baixo. Tá. Então, a entrada não foi um processo que, de fato, me desenvolveu com técnica de venda, por exemplo. Foi muito mais intuitivo e por eu ser um cara comunicativo e me conectar bem com as pessoas. Quando eu entrei nessa imobiliária, que é em Osasco, que é uma das maiores, inclusive, que eu tenho um carinho enorme pelo pessoal lá, que era locação, não era venda, mas de certa forma eu tô vendendo algo, eu tô vendendo um imóvel ali, só que pra pessoa não comprar de fato. Ela tá alugando, mas não deixa de ser uma venda, né? Eu até falo que vendas, desde pequena a gente já tá vendendo alguma coisa, vendendo uma ideia, vendendo... Sim. A gente sempre tá vendendo. Mas enfim. E aí nessa imobiliária, um dos principais desafios que eu encontrei foi a ambiência. Porque eu tinha 17, nessa época eu tava de 17 para 18, né? Eu tava com 18 anos, tinha acabado de comprar um carro, tava feliz pra caramba no mercado, porque eu tinha me encontrado na profissão e agora eu tava num lugar que era sério, que tinha uma sede, que já tinha anos de história, que tinha uma cultura, tinha uma rotina. E a minha ambiência era corretores de 60, 70 anos, corretores já aposentados. Inclusive eu tenho uma relação incrível com eles, amo eles, adoro lidar com gente mais velha, só que tudo em excesso faz mal. Então, como eu tava num ambiente que era muita gente mais velha, aí um já era aposentado,
Um já tinha filho barbado que já tinha empresa milionária. Então, quando você vai ver, a pessoa tá num flow de vida que é totalmente diferente do meu. Então, às vezes eu tava num gás pra trabalhar, chegar, vamos fazer isso, fazer aquilo. A galera tava, sabe, tipo, mais lento. Se eu alugar bem, se eu vender bem, eu tô aqui, eu já tô aposentado. Tipo, ele deve estar fazendo agora só pra tirar um dinheirinho extra. Exato. Entendi. Muitas pessoas entram na profissão de corretagem pensando que é só um dinheiro, um plano B. É uma renda extra, é mais um cascalho que tá aqui. Eu não, eu acredito que a profissão é meu plano A. Eu vivo de mercado imobiliário. Todo esse tempo, casei, a gente mora junto, eu tenho toda essa jornada. Graças ao mercado imobiliário, mudou minha vida e fez eu proporcionar momentos muito bons pra minha família, entendeu? Entendi. Então, pra mim é plano A. E aí, nessa época, a ambiência começou a me travar um pouco, sabe? Só que eu sempre fui um cara, assim, curioso, questionador. Veio avanço da tecnologia e mais acesso à educação financeira, comecei a ler livro, comecei a estudar, comecei a falar, cara... Sobre vendas, vida, autoconhecimento, várias coisas diferentes. E eu falei, cara, a vida não é só ficar aqui com essa galera que já tá com uma mentalidade de, tipo, já zerei o game, sabe? E aí eu comecei a buscar conhecimento e entreguei muito resultado nessa imobiliária. Tanto que com de 20 para 21, eu me tornei gerente. Então, esses mesmos corretores que eu entrei e era colega de trabalho, eu acabei virando gerente deles. Porque eu entregava uma média de 10 a 15 locações por mês. Se eu somasse o que todos esses corretores entregavam, tipo assim, dava 10, entendeu? Então, eu sozinho fazia um resultado da equipe inteira. E aí, o meu resultado falou por si só e eu acabei ganhando o cargo de gerente por meritocracia. Sim. E ali foi um rompimento pra mim. Porque eu fiquei dos 21 aos 24 anos como gerente. E foi uma baita de uma escola, porque eu peguei uma imobiliária que tinha um conceito e como eu estudei muito, busquei furar a bolha, busquei, sabe, coisa nova, eu cuidava como gerente do momento, do primeiro ponto de contato do cliente que queria alugar, do cliente que queria pôr o imóvel para alugar, até o pós-venda, rescisão, quando o cliente saía. Então eu era gerente comercial, mas tinha alguns gargalos na empresa. Sim. E eu tava com a mão em tudo. E aí isso foi muito bom pra mim. Me desenvolveu demais. E aí fez eu prosperar de verdade. Ali eu ganhei dinheiro mesmo, porque o mercado de locação dá muito dinheiro. Porque além do primeiro aluguel, você ganha a gestão de administração. Então, se eu vou, por exemplo, você alugou comigo, eu sou proprietário. Tá. Eu vou te pagar, você é corretor. Eu vou te pagar o primeiro aluguel e um percentual mensal pra você fazer a gestão do imóvel. Entendeu? Tá, você vai me pagar o primeiro aluguel, eu sou o corretor. Entendi. E se você tiver um ecossistema que faça a gestão do meu imóvel, a administração, do momento que o inquilino entra ao momento que o inquilino sai, mês a mês você tem um percentual do aluguel. Show, hein? Então, cara, tem carteiras imobiliárias de locação que você tem ali 100, 200 mil reais por mês caindo. Entendi. Você cria um bom jurídico, um bom setor de vistoria, você cria um bom ecossistema que dê base para sustentar todo esse volume. Sim. Cara, tu ganha na recorrência. E aí a imobiliária, o que faz de venda é lucro. Porque a locação, ela vai bancar suas despesas. Entendeu? E hoje, o que você prefere? Vender ou... Hoje, eu gosto dos dois. Eu quero os dois, só que só pra você entender o que aconteceu. Eu entendi que eu tava num ambiente muito familiar que eu não tinha mais pra onde crescer. Tá. Então eu falei, cara, eu preciso me desafiar. Já domino locação de ponta a ponta. E esse que você tá falando é quando você tava naquele de Osasco. De Osasco. Entendi. 24 anos, era gerente. Tinha 15 corretores sobre a minha gestão. E aí eu falei, cara, eu preciso me desafiar. E aí foi quando eu comecei a fazer o curso do Ricardo Martins, que é um cara que furou a bolha do mercado imobiliário. O My Dear, My Darling, com certeza você conhece. Como? Ele tem um slogan, né? My Dear, My Darling. Acho que... Assim, se eu ver um barbudo, fortão, você sabe. Se eu olhar, tipo, uma foto, de repente eu não lembro. Ele mudou o mercado imobiliário, cara. Ele puxou a regra e muitos vieram junto, né? Nesse movimento. Explodiu em TikTok, explodiu em YouTube. E aí começaram a ver o corretor de imóveis diferente. E aí, fazendo o curso dele, a gente teve um momento de mentoria ali no 1 a 1, conversando. Era em grupo, mas foi um momento que a gente teve... Eu levantei uma dúvida, ele respondeu, a gente debateu sobre o mercado. Ele falou, cara, tu parece ser bom. A gente tá abrindo uma My Broker em São Paulo. Eu quero que você vá lá fazer uma entrevista. Legal. Isso era em 2023. Eu conheço porque eu já vi na internet ou já vi pessoalmente? Você conhece porque você já viu na internet. Ah, tá. E aí, em 2023, fui fazer essa entrevista. Foi ali em fevereiro de 2023. Inclusive, eu vou fazer 2 anos de My Broker agora, no final desse mês. Você entrou em 2023. 2023. E aí, cara, quando eu cheguei na My Broker, eu só tinha uma certeza quando eu saí da entrevista. Que
eu tinha que estar naquele lugar pra sempre. Tipo assim, pra trabalhar, entendeu? Uhum. E aí eu falei, cara, é aqui que eu tenho que ficar. Era a única certeza que eu tinha. E é lá na Vila Olímpia, eu moro em Osasco, tipo... Falei, não importa, não tem transporte, não tem distância que vai me parar. E aí fui pra MyBroker. E foi ali que eu, de fato, me tornei um profissional de alta performance. E até hoje você vai todo dia lá pra Vila Olímpia? Não todo dia, porque hoje eu montei minha carteira e eu tenho minhas estratégias, né? Então, às vezes, eu vou visitar cliente, eu tenho uma agenda bem dinâmica. Ah, entendi. Mas me encontrei na MyBroker, porque a MyBroker ela tem um plano de carreira, né? Uhum. Então, a minha ideia é ser sócio e expandir, porque eu acredito no movimento. Uhum. Que a MyBroker tem feito no mercado imobiliário queima muito no meu coração, porque além de transformar a vida dos clientes com uma consultoria, um trabalho, uma entrega de fato de performance, de qualidade e de forma genuína também. A gente de fato gosta do que faz. Quem tá na MyBroker e fica e tem sucesso é porque gosta. Entendi. Então, além disso, ela ainda educa os corretores e capacita esses profissionais. Então, é a melhor forma que a gente tem de mudar o mercado. E você, tipo assim, quando chegar na hora de você virar sócio, aí você abre, tipo, uma unidade sua? Exato. Entendi. E, cara, a MyBroker tem mais de 14 agências só em Goiânia. Em Goiânia? No Brasil e em outros países. No total, a gente tem 65. Até em outros países? Até em outros países. Onde? Portugal, a gente abriu operação agora em Miami, Orlando. Legal. Temos parceria em vários outros países também. Show. Uma vez você rompe a bolha, né? Você tá lá, você já tá tudo ali. E aqui no Brasil a gente tem em quase todos os estados. E, cara, imagina quantas MyBroker eu posso abrir em São Paulo. São Paulo tem muitos? Só uma. Uma só? Na São Paulo capital, né? É. Interior a gente já pulverizou um pouco. Entendi. Mas na capital, uma só? Na capital, uma só. Que é aquela que eu fui? Que é a que você foi. Caramba. É na Vila Olímpia. Agora a gente vai se mudar, tanto que eu vou pra Moema, vou me mudar pra Moema. Você se mudar pra Moema? Vou me mudar pra Moema. Caraca, mas até o segundo semestre. É. Você acabou de se mudar? Não foi? É, mas mudei, fiquei perto, né? Só Entendi. Mudei de casa. Uhum. Agora eu vou mudar agora pra vai perto mudar do escritório de fato. entendi. Aí eu vou pra Moema. Legal. Porque a gente vai abrir um prédio lá, 3 andares, a gente tem 3 anos de operação lá. Uhum. E a gente chegou num pico agora que a gente precisa ir pra um espaço muito maior. A gente tem uma sala comercial. Que vai ser em Moema também. Que vai ser em Moema. Ah, entendi. Aí você vai morar pertinho. Eu vou pra Moema, pra ficar perto do escritório. Esse ano ainda? Esse ano ainda. Que legal. Até o segundo semestre. Até final de março a gente já entrega a loja. E aí começa o ritmo do escritório, etc. Então a loja tá em obras. Tá em obra. Que vai ser, inclusive, bem disruptiva. Ninguém então, em São Paulo viu uma imobiliária dessa. Vai ser a segunda MyBroker de São Paulo? Na verdade, a gente só vai mudar de espaço. Ah, tá. Vocês vão mudar. Achei que abriu outro. E até o final do ano, nossa meta é abrir 3 MyBroker em São Paulo. A gente já tá com um projeto pro Brooklyn, Campo Belo. Porque, assim, São Paulo... Cada bairro já parece que é uma nova cidade. É. Metro quadrado, toda a dinâmica muda. Então, dá pra você... Tem mercado pra você ter uma MyBroker em cada bairro. Entendi. Entendeu? Diferente de outras regiões que, às vezes, você tem uma lá que já... Ô, Vitor, a gente vai deixar, então, de lado. A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, deixar a galera um pouquinho mais confusa. E eu vou até te fazer algumas perguntas pra até tirar algumas dúvidas minhas que eu tenho sobre o mercado imobiliário também, que, de repente, é a dúvida de bastante gente. Mas eu queria saber qual foi a tua reação da primeira vez que você vendeu, tipo, o primeiro imóvel na planta, assim, tipo assim. E depois eu faço outra pergunta, mas como Minha foi? primeira venda, na verdade, foi um imóvel pronto. Imóvel pronto. Já foi na MyBroker antes? Não, antes. Quando eu tava na outra imobiliária, que eu cuidava de locação, consequentemente, por ter virado gerente, eu também assumi o departamento de vendas. Então, comecei a fazer vendas também. Tinha corretores que faziam atendimento e eu participava da negociação, às vezes até fazia visita. E minha primeira venda de imóvel foi um terreno para investidor. Os investidores me perseguem, né? Graças a Deus. E aí, foi foi uma conexão muito forte. Ao longo da minha profissão, eu sempre tive conexões muito profundas com meus clientes. Então, eu tenho uma carteira muito sólida de clientes até hoje. Entendi. Tanto que começou lá atrás com o pessoal chorando pra assinar o contrato, entendeu? E é um construtor que compra casa antiga, derruba e reforma, derruba, constrói e vende. Tá, entendi. E aí eu entendia que era uma boa oportunidade lá na região de Osasco. E ali foi um rompimento, que eu falei, cara, dá pra vender, não dá só pra alugar. E aí comecei a vender. Só pra esse mesmo cliente vendi mais 2. E aí depois pegava outra família ali, vendia aqui. E aí foi aí que eu despertei pra vendas. E falei, cara, eu preciso sair de locação agora. Eu preciso entrar pra valer em vendas. Entendi. E por isso que eu fui pra MyBroker. Como é que foi a tua reação também? Por exemplo, eu que vendia carro, eu lembro dos carros que mais me deram lucro. Provavelmente você lembra do imóvel que mais te deu dinheiro. Sim.
Você ficou perdido quando você falou, caraca, vendi a quantia, ou não? Perdido não, mas eu fiquei muito impressionado. É. Ali virou uma chave pra mim de entender que o mercado imobiliário remunera muito bem. Uhum. A gente até tava falando nos escritórios esses dias, né? Qual que é o ROI de uma profissão? Aí você pega médico, tem que estudar 5 anos, pagar X de reais por tanto tempo de faculdade, fora os investimentos de custos de vida, né? E lá na frente ele passa a ganhar seus 15, 20 mil reais por mês. Se é corretor de imóvel, você paga lá 1.200 pra tirar o Cresce em 6 meses. Cai de gaiato lá no plantão. Tem muita gente que cai assim no mercado imobiliário. Você tropeçou, caiu no plantão, o pessoal te pega e fala, ei, vai vendendo. Aí é igual loja de roupa. Aí entra uma pessoa querendo ver o decorado, o atendente vai, mostra o decorado e às vezes sai venda. Que a gente até fala lá dentro da nossa empresa que não é... Você não vendeu. Você sofreu uma venda. Entendi. É, que é melhor, né? Já caiu ali no colo. Então, quando eu fiz essa venda, assim, que eu ganhei bem... Eu ganhei, acho, 50 mil reais. Falei, uau. De um imóvel de 1.100.000 na época. Falei, nossa. Esse mercado paga quanto tempo eu teria que estudar pra ganhar 50 mil no mês? No mês não, foi na semana, porque foi, né? Foi na semana? Foi na semana. Um cliente que entrou assim, que a gente já tinha um relacionamento, eu já cuidava da carteira de locação dele, de vários imóveis que ele tinha, né? E aí ele falou, cara, quero comprar mais um e tal. A gente fez uma transação de 1.100.000, eu ganhei 50 mil de comissão. Vendedor, quando faz uma venda assim, ó, fica assim, né? É, né? Faz uma venda boa assim. E, cara... As conexões que eu crio nos meus atendimentos são muito fortes. Então, eu não tenho pressa para vender. Eu já recebi muita crítica por isso, até em treinamento que eu dei para corretores dentro da empresa e outros corretores parceiros, de falar, cara, não, mas você vive disso. Você precisa... Eu entendo que é uma das decisões mais importantes na vida da pessoa. Então, eu não tenho o perfil de venda agressiva. Eu tenho um perfil de venda onde eu me conecto com a pessoa de verdade e respeito o tempo dela de decisão. Óbvio que tem algumas pessoas que às vezes precisam de um empurrãozinho. Mas não é um empurrãozinho agressivo porque eu preciso da comissão para pagar a conta, um exemplo. Sim. É um empurrãozinho porque eu sei que é o melhor para a pessoa, eu já entendi, a gente já tá uma jornada de atendimento aqui e eu sei que ela não vai arrumar imóvel melhor que esse. Então às vezes eu vou e dou um empurrãozinho. Você quando dá alguma mentoria para algum outro corretor, você ajuda ele a administrar o dinheiro também? Sim. Porque, por exemplo, pode ser que tem um mês que ele vendeu 1, 2 e ganhou um dinheirão, mas acontece de algum mês não vender, tipo, você só tá ali negociando, mas acaba passando batido? Graças a Deus eu venho vendendo todos os meses. Certo. Mas já tive momentos de não vender. E aí, se você não tem uma boa gestão financeira, isso é muito interessante, porque eu quebrei quando eu saí dessa imobiliária e entrei na MyBroker. 2 anos atrás, quando eu entrei na MyBroker, eu entrei achando que eu era o cara, porque eu já tinha uma jornada no mercado imobiliário, tinha sido gerente, eu entrei com meu ego muito inflamado. E aí foi uma escola pra mim que eu tive que desconstruir muita coisa do que eu achava que era certo do mercado. Entendi. E do que eu acreditava que eu era bom. Porque eu não conhecia, não tinha relacionamento em São Paulo. Era outra coisa, entendeu? Então eu quebrei. Todo o dinheiro que eu tinha juntado no imobiliário, eu literalmente quebrei. É mesmo? E aí eu fiquei preocupado. Foi um momento muito difícil. Foi um momento que inclusive me aproximou de Deus. Foi que eu também, coincidentemente, né? Conheci o Davi. E a gente começou a entrar numa jornada muito forte de desenvolvimento. E aí as vendas começaram a acontecer. E aí, a partir do momento que as vendas passaram a acontecer, eu já comecei a olhar para o dinheiro com muito mais tato, com muito mais cuidado, poupando muito mais e desenvolvendo método. Entendi. Porque é possível vender todos os dias. Se você tem um método claro, uma boa estratégia, um bom canal de aquisição de clientes. Hoje, meus principais canais de aquisição de cliente é networking e tráfego pago. Você faz tráfego pago? Faço tráfego pago. Faz tráfego pago, mas é tipo, você faz pela MyBroker ou você faz tipo como Os Vitor dois. Crude? Ah, entendi. Os dois. A MyBroker, ela te capacita para não ficar refém de lead. Então, a empresa, ela dá estrutura, treinamento, te capacita. Ela te dá os leads, mas... Te dá os leads, mas também te ensina a não ficar refém deles. Porque como a MyBroker tem um plano de carreira para tu ser sócio, se você ficar refém do ecossistema de só ter lead que a empresa gera, você tá fadado a... Se amanhã ou depois não existe mais tráfego pago, muda as coisas, e aí, você vai tirar cliente de onde? Então, a MyBroker te ensina a usar todas as estratégias possíveis. O PAP ainda funciona muito, né? Que é o porta a porta, só que não do método tradicional, que é panfletando como eu comecei, mas inclusive eu já desenvolvi algumas estratégias em equipe dentro da empresa. Para utilizar dessa forma de fazer um trabalho de campo. Às vezes a gente já foi porta de Fórmula 1, entregava água, entregava as coisas e conversava com as pessoas sobre o mercado imobiliário. Muitos corretores têm preconceito com esse tipo de ação, mas quando você vai de coração para se conectar e entender que todo mundo é seu cliente, cara,
as coisas acontecem, sabe? Então, você é full-time corretor. Eu trabalho das 9 às 18. Não, eu sou full-time corretor. Eu vou na padaria, eu sou corretor de imóveis. Entendi. Então, não que eu vou na padaria na fila e fico... Mas, tipo, eu não vou ter vergonha de puxar o telefone e fazer uma negociação. Então, já teve vezes de eu ir comprar pão. Que às vezes eu tenho mania de fazer café da manhã pra Miriam, né? E aí eu fui comprar pão e aí um cliente me ligou, a gente começou a negociar, era um fechamento já, acertando detalhe de fluxo. E aí terminei a ligação, a pessoa na fila falou, você trabalha com imóveis? Você vende aonde? Então, tipo, você é corretor o tempo inteiro. Quando você acredita naquilo que você faz, deixa de ser um peso. Mas assim, é toda corretora que dá essa liberdade de você conseguir lead por fora? Porque, por exemplo, ela te deixa livre para você montar algumas estratégias suas para conseguir outros clientes por conta própria. É toda imobiliária que dá essa liberdade ou não? Não, porque tem imobiliárias que tem... Na verdade, muitas imobiliárias têm medo de te preparar. Aquele conceito que eu falei de muitas imobiliárias ser familiares... É muito fácil um corretor de imóveis abrir uma imobiliária. Então é muito fácil eu ir de um Cresce pessoa física para um Cresce pessoa jurídica. Burocraticamente falando. As pessoas têm medo? Então os donos de imobiliárias tradicionais têm receio de capacitar seu corretor, porque facilmente ele pode se tornar um concorrente. Aí fica podando. Aí fica podando o cara, entendeu? Eu passei um pouco por isso, inclusive, né, nessa imobiliária de Osasco. E aí a MyBroker entende o contrário. Quanto mais eu capacito esse profissional para se tornar um sócio meu, mais eu tenho um ecossistema para atender meus clientes. Isso é visão de empresário. Isso é visão de empresário. Por que eu consigo atender você para investir em Miami agora? Porque é o próximo lugar que vai sediar a Copa do Mundo. Tem muito investidor olhando para lá. A gente está fazendo várias transmissões semanalmente, quinzenalmente, para mostrar para as pessoas como funciona esse processo de aquisição, você estando aqui e comprando lá. Por que eu consigo? Porque eu enquanto empresa, né, MyBroker, mandei um profissional qualificado para esse mercado, que entendeu do mercado, criou uma empresa lá, abriu uma agência da MyBroker, que me permite abrir o leque e atender mais. Tá entendendo? Então, eu quero vender em Goiânia, quero vender em Balneário. Pô, vendi imóvel em Floripa. Eu faço parte de alguns ecossistemas e tem um ecossistema que a base é em Floripa. Eu vendi imóvel em Floripa estando aqui. Legal. Se eu tivesse a mentalidade de não capacitar meu corretor, eu jamais teria feito uma venda dessa, porque eu não teria esse ecossistema, entendeu? Entendi. Então, tem uma frase que eu acho muito legal, que é aquilo que nos une, às vezes é aquilo que nos aprisiona. Então, quando você olha para um modelo de negócio, não vou falar só imobiliária, mas para qualquer outro modelo de negócio que é muito familiar, a família está muito unida, ao mesmo tempo eles estão muito presos. Fala de novo essa frase olhando para aquela câmera ali, ó. Muitas vezes, aquilo que nos une é justamente o que nos aprisiona. Coloca tráfego pago e ó. Não, legal, eu gostei dessa frase. E essa visão que você tem é bem bacana também. Eu vi que você já faz 11 anos que você trabalha. Você tá numa empresa bem legal, né? A MyBroker, que eu também já tive a oportunidade de conhecer lá, o espaço, comi um queijinho. Tomei era vinho que tava, era top. Até gravei um depoimento que eu nunca vi. Eu nunca vi. Verdade. Nossa, não pode falar nomes, mas eu contratei o cara. Paguei acho que 2.500 pra ele gravar e não ganhei o vídeo até hoje. Tá falando sério? O Davi passou por isso também, cara. Isso dele eu fiquei sabendo. Eu passei pelo mesmo. Poxa, mas ele tem uns equipamentos muito top, velho. Cara, ele é fera, ele é brabo. Só que eu não sei. Nunca vi esses vídeos? Eu vi, tipo, 2 frames, assim. Mas eu entrevistei o CEO o Ronaldo Dantas. Mas foi você que contratou ou foi o cara da MyBroker? Você que contratou. Porque aquele dia a gente levou quase a Oriente inteira, né? Foi mesmo. Foi uma tropa. Eu falei, cara, eu quero proporcionar uma experiência diferente pra essa galera. Entendi. E aí foi coisa de cinema, né? Você viu lá? Foi legal. Agora eu vou contratar você. Boa. Bora. Ainda mais na agência nova. É verdade, A gente vai ter um espaço pra fazer clube de pôquer, charuto, enfim. Eu quero passar mais tempo no poker do que gravando. Dá pra fazer os dois. Dá pra fazer os dois, me fala um pouquinho, ô Vitor, qual que é a tua visão sobre o mercado imobiliário? O que você acha de ruim e o que você acha de bom? Mas fala em geral e depois você fala um pouquinho da MyBroker também. Do macro e do micro. Tá. Na minha opinião, o mercado imobiliário deveria ser ensinado na escola. Quando você olha para todos os bilionários, as pessoas mais ricas do mundo, todas elas têm lastro imobiliário.
Todas, sem exceção. Lastro que você diz é tipo, ou já comprou, já vendeu? Não, patrimônio. Você constrói uma carteira pautada em imóveis. Entendi. Porque o imóvel, ele vai te trazer proteção da inflação. Você se protege. Imóvel é o ativo mais seguro que existe. Aquele ditado, né, que investe em terra não é, ele é verdadeiríssimo. Porque, de fato, o imóvel, ele tende a valorizar ao longo do tempo. Entendeu? Então, olhando para o macro, eu acredito que esse é o maior benefício que o mercado imobiliário pode trazer. Inclusive, eu sou um cara de muita fé, se você olhar na Bíblia, muitas profecias, muitas promessas de Deus estavam pautadas em abençoar pessoas com terras. Se você parar para pensar, você compra um imóvel, você vai passar longos anos da sua vida morando ali. Uhum. Então, todo o desenvolvimento seu e da sua família está naquele ambiente. Então, o imóvel ele vai nortear toda a sua criação, se você parar para pensar. Entendi. Inclusive, eu já usei isso numa técnica de vendas com cliente, que eu sabia que o imóvel, já puxando pro micro, era o ideal que ele queria, só que ele estava inseguro de tomar a decisão, porque, como eu falei, é uma decisão muito importante. Então, tem pessoas que levam tempo, né, para tomá-la. E eu sabia que eu não ia ter uma opção nesse condomínio, com essa condição de preço, era uma situação muito específica. E aí já tinha argumentado de tudo, a pessoa já tinha se convencido que era o melhor, mas não tomava a decisão de, né, vamos assinar, vamos pagar e tal. Eu virei e mandei um vídeo pra ele mostrando coisas de criança. E virei pra ele e mandei um áudio. Falei, cara, você já parou pra imaginar o tipo de amizade que seu filho vai ter nesse condomínio? Nossa, mexeu com o emocional dele. Então, por que eu tô falando isso? Porque é isso que eu acredito no mercado imobiliário. Uhum. Você fazendo uma boa estratégia pra criar uma carteira que te dá independência financeira, te dá liberdade, te protege enquanto ativo, enquanto capital, você tem a tomada de decisão para poder morar onde você quiser. Pô, quero ir pro interior, quero... O que você quiser fazer visando o seu desenvolvimento, da sua família, você quer ter filho. Meu sonho é ser pai, a Miriam sabe, a gente tem alguns projetos que, cara, eu vou morar aqui porque eu sei que aqui meu filho vai frequentar essa escola, que vai fazer isso. Entendi. Entendeu? Tudo bem que a gente tá num projeto que é disruptivo, né? Mas é uma outra conversa. Tá Precisa bom, de um outro podcast. É outro podcast, a gente fala sobre esse projeto. Que legal. Quais são os pontos que você acha que acabam destruindo a imagem do mercado imobiliário hoje? Falta de capacidade de profissionais. Por isso que eu gosto muito da MyBroker, porque o movimento dela é de educação. Tá. E eu gosto muito do movimento que a internet trouxe, né? De mais acesso à informação. Então você vê grandes profissionais hoje, grandes. Eu posso ficar aqui falando uns 20. Fala um. Ayrton Lavig. É um cara que eu admiro em São Paulo. Ele é o quê? Ele é corretor. Vende imóvel, apartamento Entendi. compacto. Então você vê vários nomes. O que o Gustavo Rangel tá fazendo no mercado é absurdo. Então, assim, você vê vários nomes grandes fazendo história, elevando a regra do nosso mercado. Então, esse problema, essa dor de educação para corretor de imóveis, eu vejo que já está numa movimentação que tende a melhorar muito. Eu estou muito otimista com isso. Mas no geral ou a MyBroker? No geral, e a MyBroker tem um impacto muito forte. Tá, entendi. O que a MyBroker tem feito, assim, tanto que a gente foi eleita a melhor imobiliária por alguns anos consecutivos, em várias categorias e prêmios diferentes. Então, assim, cara... A movimentação que a MyBroker faz no mercado, ela é disruptiva. A MyBroker tem que mandar um lanchinho aqui pra gente. Porque a gente tá falando bem dessa MyBroker. Tem que mandar um lanchinho pra gente. Amanhã tem queijos e vinhos. Você já foi, vamos de novo. Já fui. Lá é bom demais. De repente dá pra eu ir, sim. Então, assim, essa é uma das coisas que eu vejo que o mercado é carente. E uma outra coisa é conscientização. Tá. A responsabilidade de uma coisa puxa a outra. Porque a partir do momento que eu educo muito meus corretores e capacito eles têm mais consciência para ativar a consciência dos clientes e mostrar o quanto o mercado é benéfico. Uhum. Porque tem muita gente que pensa que investir em imóvel é um problema. Porque não, eu preciso ter dinheiro na conta, porque se amanhã ou depois eu tiver alguma questão familiar, meu Deus, e aí? Isso é factível, isso faz sentido. Só que desde que eu tenha uma estratégia. Porque colocar tudo em imóvel é um problema. Porque imóvel não é líquido, eu não posso vender o imóvel da noite pro dia. Entende? Entendi. Só que eu não ter imóvel, eu tenho problemas muito maiores no médio e longo prazo. Então, a falta de liquidez no imóvel, que muita gente pensa que é um problema, na real, é a maior virtude que o imóvel pode ter. Imagina se na pandemia, com um clique, todo mundo tinha vendido o seu imóvel, porque ficou com medo. E aí, o que vai acontecer? Com um clique, você vende... Igual aconteceu várias ações. Teve várias ações na bolsa que teve. Pô, tô na dúvida, tiro meu dinheiro. Com um clique você tira. Por quê? Porque é muito líquido. Entendi. Então, é mais rápido, né? A falta de liquidez no imóvel, como muita gente acha que é um problema,
na verdade, é a maior virtude. Se torna um problema se você colocar todo o seu dinheiro em imóvel, entendeu? Por isso que a diversificação é o segredo de todos os investidores. Até fiz um vídeo falando sobre isso, inclusive. Teve um vídeo que você gravou que eu fiquei na dúvida. Não sei se eu não entendi ou se eu não assisti até o final. Mas você perguntou assim, ó. A galera tem que ver os conteúdos que o Vitor posta. Vou passar o teu Instagram aqui na tela. Segue aí, ele faz bastante e os conteúdos dele tá top. E vai ficar ainda melhor. Vai ficar melhor. Tá acontecendo. Tem o link aí na descrição, aperta e dá uma olhadinha nos conteúdos dele. Se não tá aparecendo o arroba dele aqui na tela. Mas teve um vídeo lá que você perguntou, deixa eu tentar lembrar. Você quer morar ou você quer investir? Aí você falou, dá pra fazer os dois. Legal. Esse é um vídeo onde eu tô oferecendo um apartamento próximo de aeroporto, numa localização estratégica em São Paulo, que é um apartamento compacto que tem vaga de garagem. Legal. Porque hoje você ter vaga de garagem em apartamentos compactos, bem localizados em São Paulo, é um diferencial. É verdade. Você quase não tem estúdio compacto. É que tem uma diferença, né? Estúdio é quando não tem dormitório, então é como se fosse um quarto de hotel. Um dormitório é quando você tem um dormitório, sala, cozinha, entendeu? Tá. Então essa é a diferença que muita gente confunde. Então era um compacto, bem localizado, com vaga, que serve como ponto de apoio. Então, por que você pode investir ou morar? Vou dar um exemplo. Eu atendo muitas pessoas que são de outros estados. Cara, eu vou fazer algo em São Paulo, eu tenho um ponto de moradia. Eu fico uma semana, fico 3 dias, fico quantos dias eu precisar. Não estou lá, eu coloco para alugar, eu rentabilizo. Genial, agora entendi. Então é um ponto de apoio. Por isso que eu falei, ao invés de você ficar preocupado se você mora ou investe, você pode ter os dois. Entendi. Genial. Poxa, isso eu não tinha pensado. Tipo, o estúdio é seu. E dependendo do lugar, sei lá, tem algum show, tem alguma galera, tipo, os jovens que vão vir estudar aqui em São Paulo, normalmente sempre aluga estúdio, né? Exato. Estúdio é bom pra poder investir hoje? Cara, é maravilhoso. Teve um boom imobiliário de estúdios, principalmente em São Paulo, porque São Paulo a cidade não para, então pode acontecer o que for. Você tem várias demandas, você tem entretenimento, você tem estudantil, você tem hospitalar. Tem muita gente que precisa fazer tratamento hospitalar e só tem aqui em São Paulo, então vem de fora. Tem muito cultural, tem muita coisa de cultura, entretenimento, enfim. Gastronômico também, né? Tem tudo aqui em São Paulo. Tem de tudo. Então, é muito atrativo. E quando teve esse boom imobiliário, muitos investidores ficaram com receio, porque falou, cara, tá no hype, né? Tudo que tá no hype, o investidor mais conservador fica com receio. Eu falei, uma hora vai dar ruim isso aí. Igual Bitcoin, muita gente falou, tá muito no hype, não investi. Agora, se tivesse investido, tava milionário agora. Poxa, é verdade. Mas, qual que é a lógica, né, do estúdio? São Paulo tem demanda que comporta tudo isso. E mesmo que aconteça uma bolha imobiliária e os estúdios deixem de ser tão rentáveis quanto são agora, se você tem uma boa estratégia, que é o que a gente entrega enquanto profissional dentro da nossa empresa, para ter imóveis que não fiquem refém do que acontece no macro, mas você tá respaldado pelo que acontece no micro, você tem demanda infinita. Vou dar um exemplo para ficar claro o que eu tô querendo dizer. Eu vendi muito apartamento próximo ao Allianz Parque. Tá. Pode acontecer o que for de bolha imobiliária de estúdios. Vai continuar tendo show no Allianz Parque. Vai continuar tendo jogo. Sim. Vai continuar tendo... Fora que ali eu tô perto de vários eixos hospitalares. Sim. Então, são microanálises que a gente tem que fazer. E não falar assim, estúdio em São Paulo. É muito amplo. Se eu pego um estúdio em São Paulo, lá em Santa Amaro, uma região lá embaixo, talvez eu não tenha tanto. Lógico, lá também tem muitos pontos interessantes, né? Mas talvez... Se vem uma bolha, eu vou sofrer. Entendi. Agora, por exemplo, eu vendi projetos da Cirela próximo do INSPER. Cara, o INSPER, você tem... INSPER é o quê? É uma faculdade em São Paulo. Tá. Caríssima. Muito playboy estuda lá. Caramba. Então, assim, o cara que estuda ali vai precisar continuar estudando ali. Vai mudar, vai ter ciclos, vai continuar ali, entendeu? Então, vem uma bolha imobiliária. Nossa, estúdio é um problema. Cara, mas eu tô com a faculdade aqui, ó, que me dá... Então, esse é o tato que a gente tem. Eu vejo muito corretor de imóveis falando que o que mais importa no imóvel é localização. Localização. Você vê um monte de conteúdo na internet. Localização. É importantíssimo. Só que se eu só olho para localização, eu vou negligenciar um monte de outros fatores que são relevantíssimos. Então, lá a gente tem uma estratégia que chama 5Ps. Onde a gente analisa a planta do imóvel, o projeto, que é ali o empreendimento, etc. O ponto, que é a localização, o preço e o plano de pagamento. Se eu tiver esses 5 P's alinhados, é a melhor opção para você. Tem muito investidor que me liga e fala, qual que é a bola da vez? Cara, depende, a bola da vez é o que faz sentido para você. Faz sentido. Não necessariamente todo mundo compra aqui, porque aqui a rentabilidade é isso aqui. Não, eu tenho que entender o porquê você tá fazendo isso. Para que aí sim eu analise os 5 P's com base na sua realidade.
com base nos seus objetivos. E aí sim a gente tem uma decisão de fato assertiva. Por isso que sempre leva um tempo para poder a decisão de compra de um imóvel, né? Não tem como, sei lá, decidir, eu quero comprar um imóvel e amanhã o primeiro que eu ver eu compro. Primeiro que ninguém acorda com vontade de comprar imóvel. Verdade. Você não acorda e fala, hoje eu vou comprar um imóvel, né? Você nunca acordou? Eu gosto da profissão já, mas bom. Eu digo, em sua maioria, não é um desejo, assim, que todo mundo acorda e tem. É um sonho para muitas pessoas. Mas eu já fiz muitas vendas de uma call. Em 40 minutos eu fechei a venda de um imóvel. Legal. Só que aí é uma linguagem o quê? De investidor, um cara que já entende de mercado, que já tem imóvel. Então na call ele já entende da região, eu já mostro ali a apresentação, o estudo de rentabilidade. Esse cara já tá mais assim... Esse cara é outro cara. Já é um lead bem quente já. Mas pro padrão que as pessoas entendem de mercado imobiliário, que a pessoa que compra pra morar, que é aquela decisão que é o sonho, o primeiro imóvel. Cara, o primeiro imóvel é sempre mais difícil. Né? Depois do primeiro, a gente até fala que um imóvel te ajuda a comprar 2, e 2 te ajuda a comprar 4. Porque você ganha na valorização e dependendo da realidade da pessoa, você aluga e você ganha na rentabilidade também. Sim. Então a gente oferece todos esses tipos de estratégia visando o que é melhor para o cliente. Por isso que é My Broker. É meu corretor. Entendeu? Legal, hein? Já vou puxar um gancho do que você tá falando agora, porque uns minutos atrás você falou que ia falar de algum projeto seu. A gente falou no final, a gente fala. O que é? Me conta algum projeto seu aí. Eu vou abrir algumas My Brokers em São Paulo. Já era, acabou. Tchau. E eu vou criar todo um ecossistema voltado para locação de imóvel. Locação de imóvel, que é a minha maior expertise. Então eu vou criar uma base. Que é o que você começou. Que é onde eu comecei, que é onde eu tive minha maior expertise. Entendi. Eu tô, quer queira ou quer não, há 2 anos em vendas. Tive uma ascensão muito grande, fui top 2 da My Broker São Paulo em 2024. No ranking da My Broker, fiquei no top 50 corretores. Legal. Então, pra quem começou em vendas agora, pra valer, né? Porque antes eu tava meia bomba, né? Agora a gente já foi de cabeça. Então, pra quem tá 2 anos em vendas de verdade, cara, é um resultado bem expressivo. Esse é um dos projetos, então. Abrir outras My Brokers. Colocar a minha expertise dentro da nossa empresa hoje. Entendi. Que é ecossistema de locação, onde eu vou cuidar do começo ao fim. Você vai ajudar a fazer tudo, então. Eu vou criar todo o ecossistema, porque eu tenho essa expertise, né? Então, crio o departamento esse, que cuida de todas as etapas. E você é bom de conectar pessoas, né? É, meu maior dom, cara. O dom dele é conectar pessoas. Meu maior dom. O que eu já formei de casal aí não tá escrito. Também? Sócios, ixi Maria. Caramba. E não ganho nada de royalties em cima de muita coisa que já aconteceu aí, hein? Mas eu entendo que Deus tem propósito na vida de todo mundo e um dos propósitos que Deus colocou na minha vida é conectar gente. E além desse projeto, você tem algum outro? Tem, né? Mas será que você pode contar? Tem alguns que eu não me sinto tão confortável de falar ainda. Não, fala o que você acha que tá disponível pra poder falar por enquanto. Senão, quando concretizar o próximo, aí você volta e você fala dos outros projetos. Tem um projeto que eu já aplico, que funciona bem, que é o método Águia, onde eu dou treinamento para corretores de imóveis, que é um método que eu criei. Porque eu tenho muito, na minha história de vida, eu tenho muita similaridade com a história de uma águia, né? Sempre fui um cara visionário, eu busquei sair da minha zona de conforto, então a águia, quando ela quer criar os seus filhotes, ela empurra, vai deixando um ambiente bem péssimo, até ela o filhote ter que voar na cara e a coragem, foi muito o que aconteceu na minha vida. Então tem várias similaridades com a águia, então eu me identifico muito. E aí eu consegui, dentro dos meus atendimentos, mapear um processo de atendimento que virou um método, que é o método Águia. Então ali eu consigo capacitar e treinar corretores para ter um discernimento e uma técnica de vendas, né? Só que eu deixo muito claro nos meus treinamentos e para todo corretor que eu pego mentoria, que eu escolho, porque como eu tô num momento de iniciação de projeto, eu também não posso, né, querer pegar todo mundo. Então, entendi. Eu sou bem estratégico em quem eu trago para perto para trazer esse tipo de conhecimento, que eu já validei, agora eu só preciso estruturar para escalar isso, que é um dos projetos que eu tenho. Então você tem um plano de escalar isso. De escalar isso daí, e ser maior do que já é hoje. Que é bem diferente do que a maioria dos profissionais já fazem aí de ensinar corretores. Entendi. E que vai nessa vertente do movimento que eu acredito. Que para transformar o mercado imobiliário brasileiro tem que ser através de educação e conscientização dos clientes. Mas nessa, por exemplo, esse método Águia, você vai pegar só pessoas que já é corretor, que já tem o Cresce, ou de repente pegar alguém... É mais fácil você formar alguém que não é do mercado. Tem muitas pessoas que têm sucesso na profissão porque vêm sem crença. O cara eu sofri isso na My Broker, porque quando eu entrei na My Broker, eu tinha muito tempo de mercado imobiliário. Tinha passado por alguns lugares, tinha sofrido golpe, tinha virado gerente. Então, eu tava achando que o mercado imobiliário era uma coisa.
Na real, eu pude entender que é outra. Você já chegou com algumas crenças, então? Já cheguei com algumas crenças. Então, é muito mais fácil você lidar com um profissional que tá cru, uma tela em branco, que você vai começar a pintar na hora ali, que vão desenvolver algo, do que você pegar algo que já tá pronto e ter que fazer toda essa desconstrução. Entendi. Dá mais trabalho. Mas eu topo também pegar pessoas que já... Porque eu acredito muito que vai dar conexão da energia. Então, tipo, eu tenho amizades hoje que eu conheço há 1 a 2 semanas e que parece que eu conheço há anos. Então, eu boto muita fé que, na real, tudo é sobre pessoas, né? Sim. Quando a gente fala a política, a não sei o quê, tudo por trás é o quê? Pessoas. Sim. Então, quando você tem uma boa conexão, quando a sinergia bate, se tem tempo de mercado, se não tem, tem tudo pra dar certo, entendeu? Essas coisas ficam pequenas. Que legal. Você, como é que faz pra poder se manter sempre atualizado? Porque você disse sobre os 5 P's, que acho que uma das coisas é saber o local certo, a localidade, né? Sim. Que você estava me explicando. Mas como é que você faz para se informar? Você tem que ir até o local? Como é que é feito esse estudo? Para você saber me falar, por exemplo, eu vou chegar em você e eu quero comprar lá em Moema. Por que Moema é bom? Como é que você faz para se informar? Tem várias formas. Primeiro que lá na nossa empresa a gente entrega algumas ferramentas de capacitação de profissional para a gente não ficar refém só das informações dos jornais. Entendi. E a gente criar nossa própria percepção das regiões com base no histórico, com base em tudo que aconteceu. Então, por exemplo, tem muitas informações que vêm que a gente tem que pensar fora da caixa. Porque se eu só olho que vai sair uma estação aqui em tal região. Pô, vamos comprar nessa região que vai ser uma estação. Não, pera. Essa estação vai conectar qual eixo do mapa metropolitano. Então, isso que eu gosto na MyBroker, isso que me motiva a estar lá. Né? E eu convido você que é profissional, corretor de imóveis, que vá para um ambiente que te molde, seja MyBroker ou seja outras imobiliárias, mas para um ambiente que está sempre puxando você a se desenvolver cada vez mais. Então, eu acredito que além das informações, por exemplo, meu Instagram, eu deixei de seguir muita gente e sigo muita página de notícia, informações. Então, vou treinar audiobook de um monte de coisa. Então, além de você acompanhar os noticiários relevantes, né? Porque tem certos jornais que não vale a pena ficar assistindo. Além de você estar antenado ao mercado, você criar seu próprio entendimento de uma análise de olhar fora da caixa. Legal. Porque aí você vai passar a tua visão pro cliente, né? E aí é um rompimento muito grande, porque você tem que estar muito seguro e confiante do que você faz para você ter essa confiança de visão. Porque tem pessoas que vão acreditar no seu trabalho para fazer uma aquisição que ela tá tendo uma expectativa que vai ganhar X, né, com base no que você acredita. Entendi. Então, por mais que você tenha as informações, se você não acredita naquilo que você tá falando, não vende. Então reveja, né? Não vende. Entendi. Muita gente pensa que o bom corretor é aquele de lábia, né? O cara que dá o jeitinho. E não, cara, o bom corretor, o que fica de fato na profissão, que tem alta performance e que ao longo do tempo ele é atemporal, tá sempre... Eu, por exemplo, sou um cara que tem 10 anos de mercado, vou ficar a vida inteira. Então, minha imagem, ela é valiosíssima. Eu não posso queimar por qualquer comissão, por qualquer venda. Você tá entendendo? A gente até tem uma cultura dentro lá da MyBroker que é a seguinte, cara, se eu não fizesse esse negócio pra minha mãe, eu não faço. A gente faz analogia com a honra, né? O samurai, antigamente o samurai tinha honra, se a honra dele fosse... Se ele fosse desonrado, ele se matava. Então, a gente usa essa analogia pra falar, mata essa venda, assassina essa venda. Já teve negociação que eu fiz que eu rasguei. Eu entendi que não era o melhor pro cliente. Isso aí deu... E eu falei, não, você não vai comprar isso aqui. E isso me conectou mais com a pessoa, entendeu? Entendi. Então, eu acho que isso é muito relevante e isso vai mudar a vida de muito corretor de imóveis. Legal. Quando ele entender isso. Me diz uma coisa, o Crudelli. O que você falaria pra uma pessoa que tá começando agora? Que tá começando agora no mercado imobiliário. Tanto locação e venda. Cara, invista em você. Eu tenho um movimento que eu estou criando que é bem forte, que é Invista em Ser Livre. Já é outro projeto? É outro projeto. Já falou 3. Invista em ser livre. Parte da liberdade é você investir em você. Principalmente. Você pegar para ler um livro é investir na sua liberdade. Sua liberdade intelectual. Não só o Invista em Ser Livre não é só para investir em imóveis para que eu tenha liberdade financeira. Isso é o final da jornada. Até eu chegar lá, tem uma jornada para eu cumprir que é investir em mim mesmo. Me desenvolver, criar capacidade de me conhecer, que eu acho que a vida é sobre isso, é sobre se conhecer, para que a partir disso eu possa me tornar livre. Entendi. E muita gente confunde liberdade com fazer o que eu quero. Né? Hoje eu quero acordar a tal hora. Eu sou um cara livre. Não, cara.
liberdade tá alinhada, significa você ter discernimento para fazer aquilo que você veio fazer aqui na Terra. Uhum. Aí sim você é livre. Então vou dar um exemplo, né, até saindo um pouco, entrando mais na pegada pessoal. Tá. A gente cresce sendo moldado por crenças que os nossos pais instalam na gente, que foram crenças que foram instaladas pelos nossos ancestrais, bisavós, tataravós e por aí vai. Sim. Então, até que ponto eu sou livre? Eu acredito em coisas hoje, com 26 anos, que talvez meus pais falaram pra mim e eu sigo até hoje o que eles falam. Uhum. Isso é liberdade? Então, pra mim, a jornada de investir em ser livre tá nessa desconstrução. Eu olhar pra dentro pra que de dentro eu consiga criar minha realidade fora, com base naquilo que eu acredito. Muito bom. E tem algum outro projeto que você gostaria de compartilhar com a gente? Ou por enquanto são só esses daí? Por enquanto só esse. Só esses daí. Os outros estão pra sair do papel ainda? Na verdade já estão saindo, é que eu prefiro... Então deixa a galera ver e descobrindo. Exato. Então, são surpresas pra esse ano. Pra descobrir tem que seguir lá o teu Instagram, as redes sociais, elas vão ficar sabendo. Bom. Que legal. Tipo, eu tinha dúvidas do mercado imobiliário, que eram suas. Quais são suas? Então, mas eu fui perguntando, ó, várias minhas eu fui perguntando desde o começo. Entendi, acabou. Já pode comprar imóvel, então. É que no final disso daqui eu ia falar, quando você passa por todo esse processo, aí você pode falar o que você sempre fala. Você já investe em imóvel? Ah, boa, verdade. Passar por todo esse processo. Que é o bordão dele, é o seu bordão agora, né? Cara, eu fiz um vídeo onde eu entrevisto as pessoas na rua perguntando, você já investe em imóvel? Foi daí que pegou ou não? Aí pegou, e aí eu tava lá no Levante, que a gente entrou no gelo, e aí eu fiz um vídeo brincando, né? Porque tava dentro do gelo e eu falei, quando a câmera passou perto de mim, eu olhei e falei, você investe em imóvel? Aí a galera pegou e começou a brincar, entendeu? Genial. Onde a gente for, então, que tá o Grudelli, a gente tem que falar essa frase pra não poder a gente morrer. Exato, boa. Não pode morrer. Boa. Me fala aí, assim, a gente falou bastante sobre o mercado imobiliário, mas e pra poder aprender a vender de verdade, ser um vendedor? Porque você tem que ser um bom vendedor. Sim. Além de saber sobre o mercado imobiliário, quais são as técnicas, assim, que você poderia até, tipo, dar de ajuda, tipo, eu com o cliente? Cara, tem muitas técnicas pontuais, assim, só que eu entendo que existem perfis de pessoas diferentes. Então, eu já tive muito acesso e treinamento a técnicas que, às vezes, não condiz com o meu perfil de atendimento. Então, acho que o maior desafio de uma técnica, antes de você olhar para a técnica de vendas, é você entender o seu perfil de atendimento. Cara, eu sou um cara que eu prefiro ir por esse caminho. Vou dar um exemplo de mim. Eu sou o cara que me conecto com o cliente de verdade. Então, a venda, ela acaba... Quando eu percebo, eu nem usei técnica de vendas. Tipo assim, de forma intencional. Entendi. Eu só fui eu e aí foi fluindo, sabe? Só que, por exemplo, às vezes no momento de fechamento, como eu falei, é uma decisão difícil da pessoa tomar, porque às vezes é uma das decisões mais importantes que ela vai ter na vida dela, às vezes você precisa dar um empurrãozinho. Então, às vezes você fala do emocional, você traz o aspecto do filho, você traz algo que você já entendeu que aquilo ali vai fazer com que a pessoa tome a decisão que ela precisa tomar. Então, eu acredito nisso. Técnicas tem várias, mas você querer olhar para a técnica antes de entender o seu perfil de atendimento, eu acho que você vai dar um tiro no pé, porque você vai tentar se colocar num personagem, se colocar numa caixinha que às vezes não é a que você é bom, que você é melhor. E eu acredito muito que quando você foca na sua zona de genialidade, as coisas tendem a acontecer. Então, por muito tempo, eu era o cara que queria fazer tudo. Hoje eu entendi que não, eu sou bom, meu gênio tá pra cá, então eu vou pra cá, entendeu? Anota aí. Bom insight. Bom insight. Quais são as suas considerações finais, ô Grudelli? Uma mensagem que você quer passar pro povo aí? Eu já passei a mensagem do Invista em Ser Livre, que essa é a mensagem mais potente, assim, que queima no meu coração. Que é o que investe em você mesmo. Que é invista em você mesmo, invista em ser livre. Mas acredito que fique algo que seja muito relevante para quem tá vendo e entendendo de mercado imobiliário, procure um profissional que seja especialista. Porque quando você tem um problema no seu carro, você vai no mecânico. Só que muitas vezes você tá com um problema imobiliário, que às vezes você não sabe o que fazer com esse imóvel, às vezes você não sabe para onde você quer ir. Um especialista, um corretor de imóveis vai te ajudar. Então procure um corretor, né? Muitas vezes você pergunta pro parente, você pergunta pro outro que você admira, mas você esquece de falar com quem mais entende do mercado, que é o corretor de imóveis. Então, se você tem alguma coisa física de dor, você vai no médico. Então, quando você tem alguma dúvida imobiliária, vai num profissional. Sim. Eu acho que essa é a melhor mensagem, porque o nosso país tem aquela síndrome de vira-lata, né? Culturalmente falando, a gente já sofre de muitas coisas. E o mercado imobiliário acaba
sofrendo com isso também, porque tudo é movido por pessoas. Então, consequentemente, o mercado imobiliário também sofre. Então, busque um profissional. Isso vai mudar a sua vida. Que bom. Para quem tá assistindo até agora, comenta aí, estou aqui até agora, que a gente vai saber se você assistiu até o final. Coloca aí nos comentários. Se você tá no Spotify, dá 5 estrelinhas, que é muito importante. Você tem que dar 5 estrelinhas. E se você tá pelo YouTube, você tem que apertar no curtir para ajudar o canal, entendeu? E compartilha esse vídeo para aquele teu amigo, para alguma pessoa que trabalha ou que tá pensando em trabalhar com imóveis, né? Ser um corretor, trabalhar com vendendo imóvel ou até na parte de alocação, né? Que fala, né? Também. Que é bem bacana. Acredito que nesse aqui, se você não assistiu até o final, se você entrou agora, de repente, no meio do caminho, puxa a fita aí, começa desde o começo, que tem bastante insights aqui de uma pessoa que está que tá nesse nicho, que trabalha com isso há 11 anos. Então, ele trouxe algumas experiências, algumas dores, que são bem bacanas para você saber como é, que não é um mar de... Como é que é? Um mar de rosas. Um mar de rosas, né? Não é. Você passou por algumas coisas também, e você até contou da primeira coisa que aconteceu, que foi você ter passado por um golpe, né? Sim. A gente espera que você não passe por um golpe. Mas teve a história aqui que ele passou por um golpe e acabou deixando ele mais forte e aprendeu com isso, né? Tudo que a gente passa na nossa vida, principalmente as coisas ruins, eu acredito que elas são as melhores. Porque eu trago isso pro aspecto de amizade, por exemplo. Às vezes você tem um amigo que se diz seu amigo, mas só dá tapinha nas suas costas, né? E só te apoia em tudo que você quer fazer, só chora as suas dores com você. Mas às vezes não fala verdades duras que você precisa ouvir. Sim. Então o atrito, a dor, a dificuldade, ela é fundamental para você ficar bom, para você crescer, para você se desenvolver. Então falam muito nisso, né? Que as próximas gerações estão ficando fracas, né? Eu acredito que é muito em função disso. A gente pegar nossos pais, bisavós, eles passaram gerações muito desafiadoras. E criou-se muitas gerações fortes. A gente tá aqui, a gente é uma delas, acredito eu. Mas se a gente não tiver essa autorresponsabilidade para como a gente vai criar as próximas gerações, que é um desejo meu ser pai, né? A gente vai criar gerações fracas. Então eu acredito que a dor, ela é fundamental para você ficar forte, grande. O treino também é sobre isso, né? Você vai lá, você malha o músculo. Então Sim. A vida é sobre isso. Então quando te passar algo difícil, algo que tá te doendo, busca olhar o lado bom, o quanto que isso vai te ensinar algumas coisas, sabe? E não para, porque a vida é sobre não parar. E para não passar algo difícil no mercado imobiliário, anota tudo que a gente conversou, vem falar comigo e vamos se desenvolver, vamos crescer, vamos fazer dinheiro, vamos transformar o nosso país que a gente merece. Fala aí teu arroba do Instagram se alguém quiser. É Crudeli _, com 2 L's, tá? Crudeli. É isso. Tá passando na tela e tá no link aí também na descrição, é só apertar e chamar ele. Se de repente alguém chamar ele, fala, te vi lá no JohnnyCast. Boa. Que aí ele vai te dar um desconto. É isso aí. Não, brincadeira. Ele dá um jeito. Ele dá um jeito. Fala, vim do JohnnyCast, quero meu desconto de 20... Não, brincadeira. Então o pessoal vai achar que é verdade. Mas é isso, fica com essa última mensagem do Crudeli. E eu acho que, de repente, até tem outros temas que a gente pode trazer aqui em algum outro episódio. Com certeza. Que acho que é legal. Sim. Saiu bem natural. E obrigado, viu? Obrigado por ter vindo aí. Tamo junto. Bom, curtiu? Demais. Bom demais. Então o é Johnny isso. É um cara incrível, a gente já se conectou, né, de hoje. E é o que eu falei, né? Quando a conexão bate, a sinergia bate, é porque tem coisas grandes aí. Então, vamos embora. É isso. Gente, até a próxima terça-feira, então. Até o próximo episódio. Deixa nos comentários, a luz já acabou aqui? Vamos ver se eu... Deixa aí nos comentários quem você quer ver no próximo episódio ou, de repente, que tema você quer ver aqui no JohnnyCast. E é isso, até a próxima terça.